E aí, tudo bem? Boa noite. Estamos juntos aqui no Instantenews.1 para mais um Papo da Madrugada, hein? Aqui também está comigo o Marcelo Campos. Boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem, Ronaldo? Boa noite. Uma boa noite aí para você também, que a partir de agora nos faz companhia nesse nosso Papo da Madrugada. Beleza, hein? Essa semana tivemos um dia que vai ficar para a história, Marcelo. Na quinta-feira, dia 31 de março de 2022, tivemos o desespero do agora ex-governador de São Paulo, né, o João Dória, que está provocando uma cisânia no PSDB, né? Os tucanos também são muito enrolados, né? Sempre foram, né? Tivemos a reação do deputado Daniel Silveira contra os absurdos protagonizados pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Outro assunto que bombou essa semana foi a decisão do ex-ministro Sérgio Moro, né, de trocar de partido e não mais disputar a presidência da República. Além disso, tem um outro assunto que já está virando rotina, né, nas redes sociais, que são as declarações do ex-presidente e ex-presidiário de 9 dedos, Luiz Inácio Lula da Silva, que parece que sofre de amnésia seletiva, né, Marcelo? Pois é, rapaz. E a gente podia começar o programa de hoje com aquele texto que você me enviou ontem, que refresca a memória de todos os brasileiros com relação a um pedido que o Lula fez ao STE para retirar de circulação um comentário do jornalista Arnaldo Jabor, que estava no site da Rádio CBN há alguns anos atrás. Lula sempre mentiu, né, quando diz que é um defensor da democracia. Aquele que realmente defende os princípios democráticos jamais tomaria uma atitude que fere o preceito constitucional da liberdade de imprensa, concorda? Concordo. Agora, vamos então lembrar esse comentário do grande cineasta, jornalista Arnaldo Jabor. E ele escreveu o seguinte: o que foi que aconteceu, hein? Ou o que foi que nos aconteceu? No Brasil, estamos diante de acontecimentos inexplicáveis, ou melhor, explicáveis até demais. Quase toda a verdade já foi descoberta, quase todos os crimes provados, quase todas as mentiras percebidas. Tudo já aconteceu e quase nada acontece. Parte dos culpados catalogados, fichados, processados e condenados e quase nada rola. A verdade está na cara, mas a verdade não se impõe. Tais são as manobras de procrastinação movidas por um sem número de agentes da quadrilha. Isto é uma situação inédita na história brasileira. Nunca a verdade foi tão límpida à nossa frente e, no entanto, tão inútil, impotente e desfigurada. Os fatos reais mostram que, com a eleição de Lula, uma quadrilha se enfiou no governo de cabo a rabo da máquina pública e desviou bilhões de dinheiro público para encher as contas bancárias dos quadrilheiros e dominar o Estado brasileiro, tendo em vista se perpetuarem no poder pelo menos por 70 anos, como fizeram os outros comunas, como a extinta União Soviética. Grande parte dos culpados já é conhecida, quase tudo está decifrado. Os cheques assinados, as contas no estrangeiro, os tapes, as provas irrefutáveis, mas os governos psicopatas de Lula e Dilma negam e ignoram tudo. Questionado ou flagrado, o psicopata-chefe não se responsabiliza por suas ações. Sempre se acha inocente ou vítima do mundo, do qual tem de se vingar. O outro não existe para ele e não sente nem remorso, nem vergonha do que fez. Mente compulsivamente, acreditando na própria mentira para conseguir o poder. Esses governos são psicopatas. Seus membros riem da verdade, viram-lhe as costas, passam-lhe as mãos nas nádegas, a verdade se encolhe humilhada num canto. E o pior, hein, é que a dupla Lula-Dilma, amparada em sua imagem de povo, consegue transformar a razão em vilã, as provas em acusações falsas, as condições de cúmplices e comandantes em vítimas. E a população ignorante e alienada engole tudo. Como é possível isso? Simples. O judiciário paralítico entoca a maioria dos crimes na fortaleza da lentidão e da impunidade, à exceção do STF, que, MP igual, né,
só daqui a 6 meses, na melhor das hipóteses, serão concluídos os julgamentos iniciais da trupe, diz o STF. Parte dos delitos é esquecida, empacotada, prescreve com a ajuda sempre presente dos Tópolis e dos Lewandowskis. Some-se a estes dois, né? Marco Aurélio, Gilmar Mendes e a Rosa Weber. A lei protege os crimes e regulamenta a própria desmoralização. Jornalistas e formadores de opinião sentem-se inúteis, pois a indignação ficou supérflua. O que dizemos não se escreve, o que escrevemos não se finca. Tudo quebra diante do poder da mentira destes últimos 2 governos. Sei que este é um artigo óbvio, repetitivo e inútil, mas tinha de ser escrito. Está havendo uma desmoralização do pensamento. Deprimo-me. Denunciar para quê? Se indignar com quê? Fazer o quê? A existência dessa estirpe de mentirosos está dissolvendo a nossa língua. Este neocinismo está a desmoralizar as palavras, os raciocínios. A língua portuguesa, os textos nos jornais, nos blogs, na TV, rádio, tudo fica ridículo diante da ditadura do lulopetismo. A cada negação do óbvio, a cada testemunha, aumenta a sensação de que as ideias não correspondem mais aos fatos. Pior, hein? Os fatos não são nada, só valem as versões, as manipulações. Nos últimos anos, tivemos um grande momento de verdade, louca, operística, grotesca, mas maravilhosa, quando Roberto Jefferson abriu a cortina do país e deixou-nos ver os intestinos de nossa política. Depois surgiram 2 grandes documentos históricos, o relatório da CPI dos Correios e a denúncia do Procurador-Geral da República, enquadrando os 39 quadrilheiros do escândalo do Mensalão. Mas faltou o chefão, né? São verdades cristalinas, como o sol a pino, e, no entanto, chegam a ter um sabor quase de gafe. Lulopetistas clamam: como é que o procurador-geral nomeado pelo Lula tem o desplante de ser tão claro? Como que o Osmar Serralho pode ser tão explícito? E como o Delcídio Amaral não mentiu em nome do PT? Como pode ser tão fiel à letra da Constituição o infiel Joaquim Barbosa? Como ousaram ser tão honestos? Sempre que a verdade eclode, reagem. Quando um juiz condena rápido, é chamado de exibicionista. Quando apareceu aquela grana toda no Maranhão, a família Sarney reagiu ofendida com a falta de finesse do governo de FH, que não teve a delicadeza de avisar que a polícia estava chegando. Mas agora é diferente. As palavras estão sendo esvaziadas de sentido, assim como o stalinismo apagava fotos, reescrevia textos para contestar seus crimes. O governo de Lula foi criando uma língua nova, uma neolíngua empobrecedora da ciência política. Uma língua esquemática, dualista, maniqueísta, nos preparando para o futuro político simplista que está se consolidando no horizonte. Toda a complexidade rica do país será transformada em uma massa de palavras de ordem, de preconceitos ideológicos movidos a dualismos e oposições, como tendem a fazer o populismo e o simplismo. Assina Arnaldo Jabbour. Esse aí deixou saudades, viu, Ronaldo? O texto é maravilhoso, né? Aí você vê que o maior defensor da democracia desse país fez tudo para tirar o texto de circulação, né? A verdade dói, né, Lula? Sobretudo quando aparecem na internet gravações que ele tentou tirar de circulação por meio de vários advogados. Mas a internet é eterna, né? Lula mente que nem sente, viu, Ronaldo? Mas melhor do que um polígrafo, a cachaça parece que é o melhor detector de mentiras para ele. Então, quando um presidente viaja, sabe, o país viaja ao Brasil, às vezes mente, às vezes diz, está acontecendo e não está acontecendo.
É o que eu digo da seca no Nordeste. Então, é essa coisa, dizer que não tem dinheiro para educação, dizer que não tem dinheiro para a saúde, eu acho que é isso que nós temos que explorar. Agora, vamos explicar, por exemplo, os panelaços que aconteceram para tirar a Dilma do poder. Porque a Dilma era cretina, maldosa, mentirosa, safada. O problema é que nós temos complexo de vira-lata e não nos damos importância. Eles só deram uma azar de mexer comigo. As pessoas sabiam que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, que eu era um chefe, que eu era importante. Eles foram na minha casa, invadiram a minha casa, revistaram a minha casa, tiraram o tampo do fogão, abriram televisão, levantaram o colchão da minha casa, encontraram 20 bilhões de reais. E eu estava no meu lugar quietinho. Então eu sou um cara, e aí eu vou te dizer uma coisa, se eu voltar à presidência, pode esperar que eu vou inventar uma quantidade enorme de mentira, como se fosse uma coisa azeita, aquela pessoa azeita que para se colocar na água num suco de limão. Deu todos um bom dia. Pois é, Marcelo, se bobear, vai dizer que esse vídeo é uma montagem, né? Muita cara de pau, né? Mas o Brasil inteiro sabe quem foi Lula e o que ele deixou de legado, né, para a população. Ele quase acabou com a Petrobras, mandou muitos bilhões que deveriam ser investidos no país para ditaduras amigas e ainda criou novas universidades para ajudar a atrair estudantes para o seu projeto de poder. Ele só não divulgava o estado das outras universidades existentes e a incapacidade dos gestores dessas instituições para dar um mínimo de dignidade a professores e alunos, né? Veja só, Marcelo, como estava o hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro nas gestões do PT e como está agora com apenas 2 anos de governo Bolsonaro. Para vocês falam que a política é tudo um lixo, mas olha só, eu gravei um vídeo há pouco tempo atrás, 16 anos de PT, o Hospital do Fundão estava um lixo, o teto caía, eu venho com a minha mãe há mais de 20 anos aqui, isso aqui estava um lixo, uma imundice, goteira por todo lado, não tinha uma porta, as portas eram pedaços de tapume fechando, olha aqui. 2 anos de governo do Bolsonaro. Olha a obra que fizeram. Inauguraram ontem. Por isso que eu estou até assustado agora. O atendimento estava sendo feito em outra área. Olha a obra que fizeram. Olha a obra, tudo novo. Ar-condicionado novo, bebedouro novo. Olha aqui, tudo novo. Teto rebaixado. Olha as cadeirinhas, tudo novo. Todo mundo sentado, não tem ninguém aglomerado, não tem ninguém vucu-vucu. Vocês estão de brincadeira. Esse pessoal de esquerda tudo rato, tudo ladrão, tudo desgraçado. Como é que pode em 16 anos eles destruíram tudo? Em 2 anos o cara reformou tudo, olha aqui. Reformou tudo, tá tudo reformado, o hospital tá novo. Como é que pode? E no meio de pandemia, hein, gastando dinheiro pra cacete, no meio de uma pandemia. Eu tô assustado, inaugurou ontem isso aqui. Impressionante a diferença, né, rapaz? Isso mostra que se um governante tratar o dinheiro público com respeito, dá para fazer muita coisa. E eu diria fazer esse país andar para frente, né? Com certeza. Agora, você vê que é muito importante, né, a gente lutar por uma internet livre, sem censura, e quem comete abusos pode ser punido pelas leis que estão vigendo, né? E uma coisa é certa, muita gente em seus canais no YouTube, em redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook, Telegram e Getter, tem resgatado vídeos e áudios de declarações que antes a nossa velha e grande imprensa omitia, né? Olha essa publicação do André Miranda.
Você sabe por que a gasolina tá cara? Você sabe por que o óleo diesel tá caro? Você devia tomar vergonha na sua cara e dizer, na real, o porquê que a gasolina tá cara. Você lembra da refinaria que você doou pra Bolívia? Você lembra da refinaria que a Dilma comprou lá nos Estados Unidos, pagou quase 10 vezes mais e não serviu pra porcaria nenhuma porque estava sucateada? Você lembra das indenizações que a Petrobras está pagando a investidores americanos porque no petrolão ela perdeu o seu valor de mercado? E quem investiu o dinheiro entrou na justiça americana para ter o seu lucro de volta, o dinheiro investido de volta. Você já esqueceu disso tudo? Já esqueceu da roubalheira generalizada nesse país que fez a Petrobras ter prejuízo e agora, no governo Bolsonaro, ela tá dando lucro? Tome vergonha na sua cara. Limpe os seus dedos antes de apontar o dedo para qualquer outro governo. Você, o seu partido, foi a pior desgraça que aconteceu em terras brasileiras. A gente não precisa dizer mais nada, né, Ronaldo? O que a gente tem que fazer é mostrar o tempo todo o que o Lula fez com o Brasil para que essa nova geração tome conhecimento, para que ele nunca mais volte a ocupar um cargo público nesse país. Mas essa semana circulou nas redes sociais um vídeo muito interessante para que as pessoas possam avaliar bem os seus candidatos nas próximas eleições. Dá uma olhada. Aí no outro dia você está no consultório esperando para ser atendida, aí você vai entrar num aplicativo que se chama Meu Deputado. Esse aplicativo é topzera da balada. Ele foi criado inclusive por alunos da PUC Rio Grande do Sul. Olha que jovem. E aí o que ele faz é, ele pega os dados também do portal da transparência e coloca de um jeito mais bonitinho pra gente ver. E aí ele te mostra os gastos mês a mês de cada um dos mais de 500 deputados federais que a gente tem. Entendeu? Mostra a presença deles nas sessões da Câmara, se eles foram, se eles não foram. Ó, faltou 2, faltou 15 de 16. Isso acontece. Mostra também como que eles votaram. Maioridade penal, a favor ou contra. Lei dos transgênicos, a favor ou contra. Mostra lá tudo, como que a pessoa votou, quantas vezes foi e quanto que gastou e em quê. E ainda tem o e-mail, se você quiser falar, ô filhinho, tá faltando a beça, hein? Gastou isso com combustível. Pois é muito bom a gente ter acesso a essa ferramenta, né, uma ferramenta como essa, para fazer uma avaliação de quem vai merecer o seu voto, né, o nosso voto. É verdade. A importância dessas eleições é muito grande para o futuro desse país, né, do nosso país. A gente sabe que os deputados que a gente escolhe nem sempre são os escolhidos pelos caciques dos partidos por causa do nosso sistema eleitoral. Mas no Senado, a coisa é diferente. Olho no senador, gente. Olho no senador que você vai votar no seu estado, hein? Hoje você sabe o poder que ele tem, e se tivéssemos um Senado sério e realmente independente, alguns ministros do STF que estão descumprindo a nossa Constituição já estariam fora do Supremo, não é isso, Marcelo? Com certeza. Agora, voltando aos assuntos que bombaram no último dia 31, o que você achou das declarações do governador calça apertada, João Dória? Olha, rapaz, na parte da manhã ele ia desistir da candidatura à presidência. Aí provocou um tumulto, um desespero no PSDB, porque ia jogar no lixo várias articulações que foram feitas, inclusive isso causaria um prejuízo ao seu vice, né, que estava concorrendo ao governo do Estado, vai estar concorrendo ao governo do Estado. Agora, eu acho que depois que o Eduardo Leite avisou que não iria sair do partido, e eu acho que ele disse que não ia sair porque viu a perspectiva do Dória sair, né? O Dória repensou e aí mudou de ideia, arrumou outro rolo, né? Fez um mise-en-scène para dizer lá no final do dia que ia ser candidato do PSDB à presidência da República. E você vê, depois do estrago que ele fez, do constrangimento que ele causou, a cena mais interessante foi aquela em que ele, tentando mostrar uma união que não existe mais no PSDB, quase arrancou o braço do seu vice, que vai ser o candidato ao governo de São Paulo, né? Mas, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a disputa vai ficar muito complicada para o atual governador de São Paulo, né, que substituiu o Dória, Rodrigo Garcia, para o Fernando Haddad, esse aí acho que nem se fala, e qualquer outro candidato que eventualmente possa aparecer. O Dória, todo mundo sabe, todo mundo viu, se elegeu na esteira do Bolsonaro.
traiu o presidente e os seus eleitores, tumultuou e dividiu o seu partido, o novo partido para o qual ele foi, o PSDB, e, no meu ponto de vista, ele não tem a menor chance de se tornar presidente da República. Só que essa candidatura é um projeto pessoal dele, que não consegue enxergar o nível da sua própria rejeição, né? Mas ele vai insistir. E eu acredito que no cenário eleitoral, a disputa pela presidência, lá, quando chegar a outubro, nós vamos ter aí o Dória e o Ciro na lanterna, né? E a polarização entre Lula e o Bolsonaro. Eu só espero que o brasileiro saiba escolher, fazer a escolha certa, porque se Lula voltar, rapaz, se o PT voltar, aí é bom fechar para balanço o Brasil. Pô, e essa desistência do Moro, hein? Que coisa, hein? Agora, veja só uma coisa, Ronaldo, como uma pessoa, né, que era idolatrada até pouco tempo atrás, consegue se revelar e mostrar até um caráter duvidoso, né? Você vê que o Moro saiu do governo Bolsonaro atirando e tentando inviabilizar o presidente. E eu vou dizer uma coisa, 3 tiros do ex-ministro saíram pela culatra. O primeiro foi a sua saída midiática do Ministério, né? Ele avisou a imprensa, mas não comunicou a sua saída do Ministério da Justiça e da Segurança Pública àquela pessoa que o indicou e nomeou, que foi o presidente da República. Uma tremenda descortesia, independente da maneira como ele saiu do governo. Outro ponto foi aquele vazamento da reunião que era secreta e que forçou a barra para o ministro Celso de Mello, lá do Supremo, colocar tudo que foi dito ali em público. E a denúncia de que o presidente estava interferindo na Polícia Federal. Você vê que a forma como ele deixou o anúncio como ele deixou o ministério e o anúncio da saída dele, revelaram o seu caráter. A reunião revelou um presidente que não tem 2 caras. Fala dentro das 4 paredes uma coisa e a mesma coisa quando está fora dessas paredes. E a suposta interferência do Bolsonaro na PF foi por água abaixo, de acordo com o relatório das investigações feitas ao longo de 2 anos pela própria Polícia Federal. Agora, você pode prestar atenção, o Moro repetiu o seu modus operandi aí. Ele saiu do Podemos, o partido que o acolheu, bancou financeiramente, manteve, investiu, né, naquele evento onde ele se lançou pré-candidato e ainda bancou 4 meses de salário de 20 e poucos mil reais. E ele saiu do partido sem avisar ninguém. Os líderes do partido souberam da sua saída, da sua filiação à União Brasil pela imprensa. Olha só como a situação é muito parecida com a saída dele do ministério, né? Exatamente como aconteceu lá no governo Bolsonaro. Agora, veja uma coisa, o problema da manutenção da candidatura do Moro à presidência pelo Podemos era de ordem financeira, porque, como ele não decolou enquanto pré-candidato aí nas pesquisas, se ele continuasse no partido como candidato a presidente da República, ele ia promover uma sangria nas finanças do partido, porque não ia ter a menor perspectiva de vitória. Para o Podemos, né, os recursos do fundo partidário eles deveriam ser alocados nas campanhas para deputados e senadores, já que não dispõe de muitos recursos. Agora, se o Moro está abrindo mão da sua candidatura ao Planalto para se candidatar ao Senado, ele criaria um problema no partido com seu padrinho Álvaro Dias, né? Porque, aliás, o Moro mostrou que não tem consideração alguma. Mas ele se filiou à União Brasil para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ué, então por que ele não permaneceu no Podemos, né? Eu acho que o Moro até se elege deputado. Ele tem aí um número de pessoas que ainda o admira. Mas a votação dele eu acho que não vai ser expressiva como se imaginava nos tempos em que ele não tinha sofrido aí todos esses desgastes. É verdade. Agora, quem se deu mal essa semana foi o deputado Daniel Silveira, né? Ele se refugiou na Câmara para que a Polícia Federal não colocasse a tornozeleira eletrônica, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, né?
Agora, com isso, criaria um fato político e forçaria o presidente Arthur Lira a tomar uma atitude para que o Supremo não interferisse no poder legislativo, o que acabou acontecendo, né, Marcelo? Pois é, rapaz, mas o presidente da Câmara, ele publicou uma nota em que, de certa forma, condenou a ação midiática do deputado, mas preservou a autonomia da casa quando defendeu a inviolabilidade da Câmara. Ele mandou, quando falou em inviolabilidade, um recado para o Supremo, né, dizendo na prática que, opa, aqui ninguém invade nem para colocar tornozeleiro no parlamentar. Mas, em seguida, sugeriu que o próprio Supremo agilizasse a votação do processo do deputado para colocar um ponto final na questão. Só que o Daniel Silveira não imaginou que o Alexandre de Moraes estipularia uma multa de 15 mil por dia enquanto ele não colocasse a tornozeleira, e ainda mandou bloquear os bens do deputado para garantir o pagamento dessa multa. Aí não teve jeito, Daniel Silveira voltou atrás e colocou a tornozeleira. Eu até ouvi ontem um comentário lá na Jovem Pan do jornalista Alexandre Garcia e eu discordei dele, porque ele disse que no final do dia o Daniel Silveira tinha levantado uma bandeira branca e resolveu colocar a tornozeleira. Mas eu acho que o Alexandre deveria ter enfatizado. Fez isso porque não ia ter como pagar depois o dinheiro dessa multa absurda que foi imposta a ele. Só que esse processo aí do Daniel Silveira, e eu não estou dizendo aqui que eu concordo com o que ele falou, nem da forma como ele se expressou, mas o processo está cheio de irregularidades e inconstitucionalidades. Essas medidas não podem ser tomadas se a gente considerar que o crime que o deputado possa ter cometido foi um crime de opinião. E mesmo assim, à luz da nossa Constituição, no seu artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E quem já teve a oportunidade de assistir uma entrevista do Dr. Ives Gandra, ele coloca muito bem por que os constituintes resolveram colocar a palavra quaisquer, para justamente evitar qualquer tipo de interpretação para um lado ou para outro. E tem mais, né? Pelo parágrafo 2º desse mesmo artigo 53, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E o crime do deputado Daniel Silveira, se constatado, dentro do devido processo legal, teria sido um crime de opinião, calúnia, injúria, difamação. Agora, ele não poderia ser preso, de acordo com o artigo 53 da Constituição. Nesse caso, quando acontece o fato de um deputado cometer um crime de flagrante, um flagrante de crime, for pego em flagrante de crime inafiançável, aí os autos são remetidos dentro de 24 horas ao Senado ou à Câmara, dependendo se for deputado ou senador, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, se resolva sobre a prisão. Agora, se o Supremo fosse o guardião da nossa Constituição, Daniel Silveira jamais poderia ter sido preso, ele teria que ser julgado pelo Conselho de Ética da Câmara. Pois é, tem muita coisa errada no Brasil, né? E além do não cumprimento da Constituição, o Supremo é uma máquina de gastar dinheiro público. Veja só o que diz o consultor Matheus Bandeira. Um exemplo vem de cima, vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, que só tem 11 ministros, mais um orçamento de R$500 bilhão. São mais de 200 servidores por ministro e os números impressionam. Garantindo a hospitalidade da casa e a agenda de compromissos, há 194 recepcionistas e 85 secretárias. Para um atendimento gourmet, são 24 copeiros e 27 garçons. A segurança e manutenção é assegurada por 293 vigilantes, 116 serventes de limpeza, 7 jardineiros e 6 marceneiros. E a boa comunicação com a sociedade fica por conta dos 19 jornalistas e 5 publicitários. Não, mas aí isso justifica, porque os caras têm um filme tão queimado, né? Além disso, há algumas funções peculiares, como 10 carregadores de bens e 29 funcionários responsáveis pela encadernação. Super moderno e digital. Claro! O STF tem à sua disposição 87 veículos e 58 motoristas particulares. Há um custo total de mais de R$9 milhões por ano. Sim, porque com a remuneração média de R$50 mil da Justiça Federal, os servidores não podem se locomover em seus próprios veículos. E pela
Pela mesma lógica, ainda são agraciados com 15 milhões de reais para despesas médicas e odontológicas, 12 milhões para alimentação e participam de atividades gratuitas de yoga, massagem laboral e oficinas de quê? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, oficina de respiração. E oficinas de respiração. Se tu ficasse chocado com a remuneração do Judiciário Federal, isso não é nada perto da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo. São 65 mil reais de remuneração média paga em dia, num estado que está à beira do colapso fiscal. Pior, o tribunal tem restaurante e lanchonete exclusiva para desembargador e servidor. E o inacreditável é que, além disso, além do restaurante gratuito, todos os juízes têm direito ao auxílio alimentação de R$ 1.800 reais por mês. Eu posso te garantir que, nos meus vários anos de consultoria para as maiores empresas do Brasil, eu nunca vi um VR de R$ 1.800 reais. Pessoal, o Brasil é um país que tem 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. São 50 milhões de analfabetos ou semiletrados. Um território com mais de 60 mil homicídios por ano. Tu achas que as mordomias do judiciário têm algum cabimento? Especialmente para quem já ganha, em média, 47 mil reais por mês? Bom, eu separei nos comentários links para matérias e artigos chocantes sobre essa situação. E se tu também defendes o fim dessas regalias, o respeito rigoroso ao teto constitucional e compartilhas da nossa indignação com esses números, peço que espalhes essa mensagem nas tuas redes. Olá, eu sou Matheus. Só que o ministro que mais descumpre a Constituição é quem vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e vai conduzir todo o processo eleitoral. Agora eu te pergunto, Ronaldo, dá para confiar? Pois é, Marcelo, nem o ex-ministro, Marco Aurélio Mello, confia, Ele teceu duras críticas às decisões de atitudes do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal em relação ao caso do deputado federal Daniel Silveira e do inquérito do fim do mundo, e disse temer muito pelas próximas eleições, porque ele vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes. O momento é de temperança, de evitar-se esses antagonismos indesejáveis presentes às instituições, a instituição que é o STF e a instituição respeitável por todos, porque os integrantes foram eleitos pelo povo, que é a Câmara dos Deputados, disse. Segundo Marco Aurélio, o objetivo da decisão de colocar uma tornozeleira no parlamentar ainda lhe é desconhecido e que a decisão sobre o ato de constrição cabe aos demais parlamentares. Esse ato de constrição, repito, porque é um ato de constrição, limita a liberdade de ir e vir e, a meu ver, fica submetido ao colegiado, com a palavra os pares do deputado Daniel Silveira e que ele se pronuncie de acordo com o figurino legal. Disse antes de completar. Eu vejo algo até mesmo humilhante um deputado federal ter que usar uma tornozeleira. Que período vivemos, que tempos estranhos. Sobre a sessão de julgamento do deputado Daniel Silveira, marcada pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, para o dia 20 de abril, a reação foi de espanto. Eu não sei que processo é esse. É a apreciação do inquérito desmembrado, que envolve outras pessoas, também para ter-se o crivo quanto ao deputado federal? Aí será muito ruim, disse. Apesar disso, para ele, toda essa polêmica será em vão. Tudo está no inquérito que eu rotulei como o fim do mundo, que vai dar em nada. Gravou, hein, o ex-ministro. Pois é, rapaz, eu comentei isso até essa semana, que o STF entrou numa sinuca de bico. Por quê? Porque se ele julgar o deputado Daniel Silveira, à luz da Constituição, ele não poderia ter sido preso. E se o STF condenar o deputado, ele não vai estar cumprindo a Constituição. Só que o STF não tem poder nem competência para anular ou modificar um artigo da Constituição. Aí você vê que o negócio aí na nossa justiça vai de mal a pior, né? Mas está na hora da gente relaxar um pouco, né, Ronaldo? E vamos começar o nosso relax, rapaz, anunciando aí uma nova dupla sertaneja do Brasil. Olha aí! Zé do Arrego e Volta Atrás. Espetáculo, hein? Aí. Muito boa, Marcelo. Agora, Zé do Arrego e Volta Atrás é um ótimo nome para essa dupla, hein? Eu acho que eles vão ter uma grande chance no próximo festival que vai acontecer em São Paulo.
e que já está sendo anunciado nas redes sociais. Ah, é? Está aí, ó. O povo brasileiro vai dar rola pra Lula. Brasil, 2 de outubro de 2022. Rola pra Lula. A turma não perdoa, não, Marcelo. Rapaz, não perdoa nem aquele caso do mendigo, lembra lá de Planaltina, no caso que envolveu um casal e um morador de rua, e que repercutiu aí em todo o Brasil. Olha só o que postaram a respeito do mendigo, rapaz. Olha aí. Resumo do caso do mendigo. Não comeu nada de ninguém à força, foi tudo doação. Está comendo melhor com o governo Bolsonaro do que com o Lula. Fala melhor que o Sérgio Moro e vai votar 22 novamente. Esse mendigo aí não é mole, não, cara. Parece que o Lula está preparando uma nova estratégia, hein, para a sua campanha, viu? Olha só. Ai, rapaz, aí é capaz dele ganhar a eleição, né, com essa pinta toda, né? Agora, Marcelo, a direita já está reagindo, né? E está divulgando o verdadeiro significado da sigla LGBT. Eu não sabia disso, não. Olha só. L de Liberty, liberdade. G de Gun, arma de fogo. B de Beer, cerveja. E T de Trump. Essa aí é muito boa, né, rapaz? E como é muito boa também aquela máquina de lava-jato, né? Você conhece, lava o carro rapidinho, né? Uma beleza. Mas agora a novidade, rapaz, é uma máquina da mesma família, mas que se chama Lava Velho. Olha só. Come check this. Come check this. Cacildo. Marcelo, daqui a pouco vamos encomendar uma para a gente, né? Oh. Agora eu quero saber se você se acha, né, um cara sortudo ou um cara azarado? Sei lá, depende do que você vai mostrar aí. Então dá uma olhada nesse vídeo aí. Realmente, nesse particular, Ronaldo, nós tivemos um azar danado, né? Agora, no geral, o brasileiro tem muita sorte, né? Ainda mais porque hoje é sábado e a gente tem um fim de semana para descansar, para curtir também, né? O Papo da Madrugada fica por aqui e na semana que vem tem mais, né, Marcelo? Eu quero até aproveitar, Ronaldo, para lembrar que a partir do próximo programa nós vamos voltar aqui a mostrar muitas mágicas e até outros talentos do nosso inesquecível Hamad, né? Ele participou durante alguns meses aqui do nosso Papo da Madrugada, sempre fazendo um truque diferente, muito bacana. Infelizmente, faleceu há 5 meses. Foi um grande amigo e a gente não vai deixar a sua arte ser esquecida, né? Eu tive com a Kátia, a esposa dele, que está separando ali alguns vídeos de shows que ele fez em Las Vegas, shows inesquecíveis, né? Além dos desenhos, caricaturas e até propaganda de TV, rapaz. A gente vai rir muito aqui de uma propaganda que o Hamad fez. Então, a partir do próximo programa, Hamad vai estar de volta aqui no Papo da Madrugada em vídeos e desenhos inesquecíveis. Então, um ótimo fim de semana para você e para todo mundo. Pô, saudade do Hamad, viu? Vai ser muito bom, viu? Vamos lá. Bem, contamos com você
na próxima madrugada de sexta para sábado. Beijão grandão. Tchau.